Olá, meus queridos alunos do segundo ano A. Bom, aula de português com o professor Ayrton. Vamos ver o assunto de hoje. Aula 1. Espelho. Espelho meu? Objetivos da aula: analisar os recursos usados na construção dos sentidos em textos do tipo textual, expositivo, argumentativo, do gênero textual reportagem. Identificar as características do gênero textual reportagem. Nós já trabalhamos conjuntamente esse tipo de texto, reportagem, notícia. Vocês devem se lembrar que isso foi feito em aula presencial logo no início do ano. Mas vamos a uma retomada a esse assunto, porque assim está no currículo, ok? Muito bem. Notícia e reportagem são textos jornalísticos. Ambos são textos jornalísticos. Vamos saber um pouco mais sobre eles, saber o que há de semelhante, o que há de diferente, né? Características de um e de outro. De modo inicial, essa aula será assim uma revisão e, na sequência, detalharemos mais cada tipo de texto. Veja, notícia e reportagem, semelhantes e estruturas. Quanto às semelhanças e quanto à estrutura, é isso que nós vamos ver. Notícia. Vocês viram e já sabem que notícia é um texto curto. Conta um fato no presente. A notícia é algo assim, ela acontece e já precisa ser veiculada. Ou seja, você presenciou um fato e você é repórter ou você é alguém que trabalha para um jornal, você já tem que contar rapidinho o que aconteceu. Porque é um texto curto, ele não precisa de muitas informações, ele não detalha as informações, é apenas para informar. Notícia é um texto informativo, sem detalhamento, ok? Conta um fato no presente. Olha aqui o que eu disse. Notícia é um texto informativo, pode ser veiculado na televisão, na internet, na rádio, nos jornais, revistas, ok? E a estrutura de uma notícia? A notícia tem o título ou manchete. No exemplo, corpo é encontrado com sinais de violência. Esse é o título da notícia, ou manchete. Embaixo você tem um subtítulo. Também é chamado de lead. Estranho caso abalou moradores da região do córrego Tiquatira. Na sequência você tem o que mais? O corpo. Corpo da notícia. A notícia ela se preocupa em responder o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quem estava envolvido, como aconteceu e por que aconteceu. Então, respondida a essas perguntas, a notícia se dá por completa. Já a reportagem, ela é mais elaborada. Existe uma análise do assunto que é feita de maneira minuciosa. Busca-se opinião, faz-se entrevistas, porque a reportagem, ao contrário da notícia, é algo mais longo, porque ela tem que ser mais detalhada. Ela traz mais informações, traz gráficos, ícones, iconográficos também, infográficos, que é o nome correto.
Então, veja, ele é bem mais completo, a reportagem. Na proposta fala-se do texto argumentativo também. Vamos relembrando que texto argumentativo é o texto em que defendemos uma ideia, opinião ou ponto de vista, uma tese, procurando, por todos os meios, fazer com que nosso ouvinte, o leitor, aceite-a, creia nela. O texto jornalístico, seja notícia ou reportagem, ele não é um texto argumentativo, é um texto informativo apenas, certo? Mas nós precisamos saber fazer texto argumentativo. Vamos ver aqui sobre o texto expositivo argumentativo. Primeiro, o que é um texto expositivo? Texto expositivo é aquele que expõe o assunto, que informa sobre o assunto. A notícia e a reportagem, ela traz o assunto, ela expõe o assunto. A notícia apenas expõe o assunto, mostra o assunto. Enquanto que a reportagem, ela expõe o assunto, informa e detalha. O texto expositivo argumentativo, um texto de opinião, é um tipo de texto expositivo argumentativo. Geralmente, não são escritos na primeira pessoa, exigem que o autor tome uma posição em relação ao tema que vai desenvolver, que considere o ponto de vista do interlocutor para antecipar a refutação de seus argumentos. Selecione provas ou argumentos de autoridade, de comparação, de causa e efeito, exemplificação, etc., que sustentem seu ponto de vista e, enfim, que na finalização seja reforçada a posição inicial do autor sem contradição. Muito bem. Logo abaixo você vai ter aí o link da atividade que vai ser postada no formulário. O que você tem que ter em mente ou ter estudado com base nesse vídeo ou buscando outras informações? Buscar diferenciar notícia de reportagem. É necessário que você saiba o que é a notícia, quais são as características de uma notícia, o que é reportagem, quais as características de uma reportagem. Quando que um texto ele é expositivo, quando ele é argumentativo, quando ele é informativo. E saber classificar a notícia. Se na notícia eu tenho texto expositivo, informativo ou argumentativo. Essas questões elas serão colocadas no formulário, tá certo? Eu fico por aqui e encontro vocês na próxima aula.